Reciclagem da Visão. E vamos lá, turma, mais um Reciclagem da Visão. Nosso layout já vai aparecer para você na tela com os nossos presbíteros, os convidados desta noite. Cristiano Maciel, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e Elias Silva Júnior, de Jacobina, Bahia. Vamos lá, puxa do nosso boa noite na nossa sala virtual. Boa noite, Cristiano, tudo certo? Boa noite a toda a programação, toda a equipe aí dos Novos Reinos aí. Boa noite, ministro. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes aí. A pedido aí de alguns irmãos aqui de Nova Friburgo, aí, um abraço aí ao Alexandre, né, que pediu para que fosse falar do nome dele aí. Amém? Então, isso aí. Uma boa noite aí, que Deus abençoe a todos e nos ajude aí. Igualmente, Cristiano. Vamos lá, temos aqui conosco também o Elias Júnior, de Jacobina. Boa noite, Júnior, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes aí, participantes aí do Nova do Reino, né? Boa noite. Boa noite. Mais oportunidade aí de estar participando desse programa maravilhoso. Vamos ver o que Deus vai falar com a gente aí. Isso aí. Vamos lá então, né? O pessoal gosta desse quadro Reciclagem da Visão. Vamos lá para mais um episódio. E vamos começar assim. A gente precisa conhecer o trabalho, a experiência de cada um de vocês, como foi até aqui. Vamos começar aí com o Cristiano, depois o Júnior. Faz um relato aí de como foi as coisas até agora. Amém. Então, eu estou aqui na cidade de Nova Friburgo há 5 anos, mais ou menos. Aí a gente começou a obra aqui com grupos familiares, né? Com a Igreja na Casa. E logo após um período de 1 ou 2 anos aí, o Senhor me chamou aí como presbítero, né? Me ungiu como presbítero, e eu estou aqui na cidade há 3 anos aí, desempenhando um trabalho aí de divulgação aí com os materiais, né? Da Editora Vento Sul aí, evangelizando. Agora a gente está abrindo as portas aí dos hospitais aí para fazer orações intercessórias aí. Legal. Então, nosso trabalho está começando, está no início, né? Sim. Amém. Certo, só um bom começo, né? Começar com um grupo familiar, passou uns anos, está aí instituído como presbítero. Vamos lá. O Júnior tem muitas experiências aí, né, Júnior? Pois é. Com certeza, né? E o que mais nós temos é experiência. Eu comecei na igreja aí no ano de 2007. Comecei aqui num pequeno grupo familiar aqui. Tinha só um casal de presbítero, né? E começamos com um grupo familiar, né? Logo pouco tempo, a igreja começou a crescer, começou a ter gente, né? Começou a ter mais pessoas. Aí foi quando eu fui ungido presbítero, né, da cidade de Jacobina, e até hoje. Muita dificuldade, né? Muitas lutas, né? Muitas experiências, né? E Deus está no controle de tudo, né? Então, fazer parte dessa igreja, para mim, é uma honra, né? Porque tudo eu vejo Deus fazendo, né? Tudo eu vejo a mão de Deus. E a obra é grande, é extensa, mas Deus está no controle e eu creio que vai fazer, né, aquilo que Ele tem para cada um de nós. E experiências são muitas, né? Se a gente for contar aqui as experiências que a gente tem, passa a noite e a gente não acaba a experiência, porque eu tenho muita experiência. Legal, Júnior. Isso aí, vamos continuando a introdução aqui. Cristiano, a gente queria conhecer um pouquinho aí sobre Nova Friburgo. Como é que é a quantidade de membros, grupos familiares, membros na igreja? Então, a gente teve um pequeno recomeço agora aí, nesse ano que passou, né? Como foi falado através do ministério aí, foi um ano de entrega, né? E é onde o Senhor passou novamente a peneira aqui na cidade, aqui, né? E a gente está aí retomando os trabalhos através do discipulado, né? A gente tem 2 grupos familiares ativos hoje, né? Com cerca de 6 a 7 membros congregando, né? E a gente tá orando aí para que aquelas pessoas que a gente tem divulgado os materiais, né? Levado a Editora Vento Sul até os lares deles, eles estejam
se aproximando né, desse ministério que a gente sabe que é precioso, né, é rico em palavras. E a obra aqui ela tem crescido assim no sentido que foram muitas pessoas que a gente evangelizou desde quando a gente chegou aqui, muitas pessoas que a gente batizou, e tem muitas pessoas que a gente contata através das redes sociais, né, e envia diariamente aí as mensagens do blog, né, importante, que vem trazendo as mensagens diárias e edificantes. Então, hoje eu acredito que muitas pessoas estão nos assistindo aí, né, daqui de Nova Friburgo, né, e pessoas que ainda não congregam com a gente, e algumas que a gente de repente nem sabe ainda, que acompanha a programação, né, pode estar conectada aí. Então, eu acredito assim, de fato, 5, 6 pessoas é que congrega hoje conosco, né? E assim, a realidade a gente sabe que é bem outra, né? Então, eu acredito que cerca de 30, 40 pessoas é que nos acompanha direto, ou até mais. Só na minha rede social, assim, de contatos do WhatsApp, onde eu estava dando uma olhadinha, tem mais de 50 pessoas. Então, bacana. Né, a gente dimensiona mais ou menos por aí. Só eu, né? Tem a minha esposa ainda também, que tem na rede social dela. É importante essa manutenção, né? Que é o cuidar, mandar essas mensagens, ficar encaminhando o blog e sempre ficar perguntando. Aí isso mantém as pessoas, de fato, na mesa. E aí, Júnior e Jacobina, como é que os grupos familiares, a igreja, os membros? Aqui tá... a igreja já tem bastante tempo, né? A igreja que começou lá em 2007, quando eu comecei, eu já tinha um tempinho que tinha começado, né? E nós já temos já um templo, já certo, né? E tem muitos irmãos, tem um bocado de irmãos, né? Mas, como o irmão disse aí, interessante que tem muitas pessoas, tem muitos irmãos, mas o que congrega mesmo é uma faixa de 20 pessoas, 25 pessoas que vêm sempre. Sim. Mas que foram alcançadas pelo reino aqui, tem muitas pessoas. Certo. Eu não consigo contar assim as quantidades de pessoas que foi batizada, né? Amanhã mesmo vai ter um batismo, às 8 da manhã aqui. Vamos realizar um batismo através do evangelismo, né? Eu sou uma família. E estamos abrindo esse grupo lá, né? Abrimos agora domingo, na casa dessa pessoa aí. E pedindo ao Senhor, né, orando, né, tendo entendimento, para a gente abrir mais. Porque, assim, aqui em Jacobina, a igreja está uma igreja de pessoas, né, só de crentes, assim. Não tem umas pessoas novas, né? Está chegando esse casal agora. E eu creio que Deus, ele quer que a gente vá avançando, né? Sim. Lançando a rede, pegar pessoas novas. Porque a questão do reino, né, já estão tudo salvos, estão congregando, né? Então temos que pedir ao Senhor orientação, né, para a gente estar vendo as pessoas que ainda não é convertida, né? E nós temos que fazer o trabalho de formiguinha, né, incentivar os irmãos a estar fazendo o ID, né, fazendo o evangelismo, porque a igreja só cresce se a gente tiver com esse trabalho, né, na cidade. Aqui a cidade é grande, 100 mil habitantes, muitas pessoas. E a igreja, 30, 40 pessoas, não é nada, né? Não é nada para uma cidade do porte que nós temos, né? Mas, nós temos que pedir a Deus, né, a orientação e pedir que Ele venha estar acrescentando pessoas novas, né? Sim. Porque assim, para a gente contatar pessoas através do aplicativo ou falando boca a boca, né? A gente evangeliza muito, né? Muito do Senhor para as pessoas. Mas para as pessoas virem, né, no grupo, igreja, é muito difícil. Então nós temos que, aqueles que estão vindo, nós temos que ter o maior cuidado, né, tentando, estar passando a palavra, para que a pessoa não venha estar saindo, né? Porque a gente vê assim que o trabalhar de Deus, né, pelo menos aqui de minha cidade, eu já batizei de uma vez só 7 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, mas infelizmente poucos se ficam, né? Sim. Mas... E Júnior,
Eu queria saber quanto a isso, né? A gente percebe que a dificuldade é de manter o pessoal dentro da igreja. O gerar geralmente é mais fácil, mas o manter ali dentro é o complicado. E quais as estratégias assim que o senhor te traz em 2 minutos, se tu pudesse explicar para nós, para manter esse povo firme na mesa, né? Assim como os que já estão. O importante aqui que a gente viu os que permanecem na mesa, porque aqueles que se alimentam, né? Uhum. A programação, pega os materiais da Editora Vento Sul, acompanha, né? E Deus ele vai fortalecendo. E aqueles que não acompanham, né? Aqueles que não têm aquele hábito de estar acompanhando, eles vão ficando para trás, né? E vão ficando, vamos dizer assim, desmotivados, porque o mundo ele tem desmotivado muito os crentes, né? Se a gente não estivesse alimentando da mesa, buscando o conhecimento do Senhor, a gente acaba se afastando também. É verdade, Júnior. Importante. A gente tem um comentário aqui. O pessoal tá chegando aqui de Nova Friburgo e também de Jacobina. A Adriana Maciel deixou o comentário. Boa noite, que Deus abençoe os irmãos. Ela é lá de Nova Friburgo e também a Esther Alves colocou boa noite aqui, falando que ela é de Jacobina, né? E estamos esperando os comentários dos demais irmãos. Temos uma pergunta aqui já. Podemos fazer já? Rapidinho. Então vamos lá. Como os irmãos lidam com a questão da autoridade da posição? Conseguem formar lideranças? O Cristiano pode começar respondendo? Formar lideranças aqui, né, assim, como o irmão falou aí, é um trabalho de formiguinha, né, porque a nossa dificuldade é fazer com que eles se mantenham na mesa se alimentando, porque aqui na cidade o povo olha muito pela quantidade e o número de pessoas, né, pelo tempo, né. Sim. E a gente está trabalhando no início aí nas casas, né, com a igreja na casa, e as pessoas custam entender que esse é o projeto divino, né, e para formar líderes não é fácil, porque exige deles uma responsabilidade a qual muitos que a gente tem contatado não querem. Até a gente vê assim que no início também foi comigo assim, né? Eu não queria responsabilidade nenhuma na Igreja de São Jesus Cristo e acabei, né, recebendo do Senhor se tornando dádiva, presbítero, né? Vou dizer assim, né? Sim. Isso. Então, formar liderança é isso. A dificuldade que a gente tem é convencer as pessoas que mesmo elas não querendo, elas estão debaixo dessa responsabilidade junto com a gente de praticar o ID, né? De levar esse evangelho do reino a toda criatura. Certo, Cristiano. A gente vai ter que interromper aqui, depois o Júnior responde essa mesma questão, porque a gente tem um momento muito especial agora, que é o segundo bloco comercial dos patrocinadores do canal da Rádio TV Menorá. Interessante o papo aí, a gente está pegando um ponto que foi abordado no culto mundial de ontem, né? Falando que há 25 anos atrás, 30 anos, era mais fácil de gerar, né? E hoje tá ficando complicado. Até gera, mas para manter dentro da igreja, tava percebendo aqui conforme o Júnior foi falando, é só se alimentando, né? Diariamente, porque senão acaba caindo aí pros atrativos do mundo, vai enfraquecendo, a gente não vê quando tá enfraquecendo, mas quando vê, saiu fora. Vou relembrar a questão aqui, que é sobre formar lideranças, né? Qual a estratégia, como que funciona isso aí na igreja para o irmão gerar, trazer para fora, né, a liderança dos irmãos. Amém. Quando fala assim, gerar, né, lideranças, a gente vê assim que tem uma responsabilidade, né, grande, né, sobre as nossas costas, né? Eu mesmo quando fui ser presbítero, eu nunca quis, né, nunca se dediquei assim a ser presbítero, né, mas o Senhor, ele me chamou e disse, é você, né, muita escolha, né, e assim, é uma dificuldade muito grande a gente gerar, né, pessoas para liderar, porque as pessoas acham que é muita responsabilidade, né, realmente, né, mas se nós não tiver o nosso coração focado no Senhor, né, a gente é homens, né, muitas vezes a gente tem que ter sabedoria para tratar com nossos liderados, porque muitas vezes, se a gente discernimento, né, eles vão ver homens
na gente, né? Então nós temos sabedoria e gerar líderes, né? Gerar líderes é difícil, é muito trabalhoso, né? Mas Deus, ele tem abençoado, né? E eu tenho muitos assessores à minha volta, né? Mulheres, né? Homens são muito poucos na igreja aqui. Homens são poucos, mais mulheres. E me ajuda bastante, né? Na questão do evangelismo mesmo. As irmãs vai, né? E chego lá já com um peixe já fisgado no anzol, né? Eu só vou só fazer o trabalho de dar a comida, né? Júnior, E vocês... assim, se não tiver isso na igreja, né? Se não tiver as pessoas ali que foram geradas, né? Foram lideradas adequadamente, não vai ter esse fruto, né? Então, temos que ter muita sabedoria, né? E ver que nós, como líder, né? Nós somos maiores do que os liderados. Simplesmente nós estamos num cargo um pouquinho que Deus concedeu, né? Que tem que ter a hierarquia em todos os lugares, né? Que a gente tem. E na igreja é diferente, né? Então, nós temos que ter sabedoria e passar para as pessoas, né? Que é Cristo que quer isso. Por isso que quer esse trabalho conjunto. Certo. É Cristo Jesus. Então, quando a gente diz isso para as pessoas, eu costumo passar, né? E tem vezes que os irmãos não fazem, né? E aí eu fico na minha, porque Jesus, ele quer assim, né? E a gente não podemos ficar indiferente com os irmãos. E muitas vezes a gente vê assim, né? Aqui tem muita cidade para ser alcançada, né? Mas tem poucas pessoas que estão dispostas a ser líder, né? Sim. A pegar o evangelho do reino, né? E jogar nas costas das pessoas. E eu digo assim porque, que nem o irmão Cristiano falou aí, né? Tinha essa responsabilidade, né? E Júnior? Mas chega um momento que o Senhor, ele não tem jeito, ele chama a gente e a gente vai indo, tá que não? A gente tá naquele cargo ali, né? Porque Deus escolhe cada um de nós. É verdade, Júnior. Vocês têm uma estratégia de evangelismo, por exemplo, visitas nos hospitais ou algum trabalho com a Editora Vento Sul? Vocês já tiveram? Vocês têm nesse momento? E em Jacobina nós tivemos antes da pandemia. Antes da pandemia, no abrigo dos velhos, estava indo no coisa do menor. Mas depois da pandemia, demos uma parada aí, né? Retomar de novo, né? Então, pegar uma estratégia aí do Senhor e retomar esses lugares, né? Sim. Que são as pessoas que precisam muito da palavra, né? E você vê que eles recebem muita palavra lá, porque lá é um lugar muito carente, um lugar muito que não tem muito, né? E eles recebem muito. E bolar uma estratégia, né? Pedir para o Senhor que está acabando agora a academia aí, né? Porque para a gente começar, né? De novo fazer essa obra, porque deu muito fruto no ano passado. A gente fez isso e foi muito positivo, né? E teve algum material específico da Editora Vento Sul que é usado para fazer esse evangelismo ou é usado ou alguma outra estratégia? Nós sempre usamos um material, né? A gente escolhe lá no dia, né? E coisa. Sempre a gente começa com aquela pura internet, né? E a gente vai com outros materiais e vai estudando ali, né? A gente fez por interior, não chegou a terminar, aí parou e aí a gente tivemos o contato, né? E aí deu aquela parada, né? Mas temos que voltar de novo. É um trabalho muito bom. É verdade. E Cristiano, falando também de evangelismo, vocês têm alguma coisa formal aí que vocês combinam de sair junto para evangelizar ou você ensina a cada pessoa que onde ela estiver ela tem que fazer o ID, falar da mesa, convidar pessoas? Como é que é aí em Nova Friburgo? Então, irmãos, aqui a gente tem dois grupos familiares, onde a gente tem uma irmã aqui que lidera esse grupo, um dos grupos, né? E que a gente incentiva ela a ela sair e fazer o evangelismo. Hoje, ela está trabalhando juntamente com a minha esposa aí, né, para ir até os hospitais para fazer as orações intercessórias e também, né, com a estratégia de aproximar-se das famílias dessas pessoas, né. E a gente também tem os discipulados, que é aquelas pessoas que a gente contata aí, evangeliza e elas abrem as portas das suas casas. Hoje temos dois ou três aí discipulados fazendo, né,
onde a gente está trabalhando com a cura interior e, se eu não me engano, o livre-se da depressão. Uhum. Então, durante a pandemia foi uma situação difícil, como o irmão falou aí, né? Fechou as portas, né? E então passou a pandemia, nós começamos a começar os processos todos de novo, né? Fazer as visitas nas famílias, né? Se oferecer para aquelas pessoas que estão enfermas, se elas querem oração, né? Se elas querem que a gente vá até o lar delas para orar com elas, né? Para levar uma palavra de auxílio. Então, a estratégia, por enquanto, está nesse caminho aí. Sim. Né? Então, eu acredito que Deus está rompendo na cidade aos pouquinhos, conforme a gente está se dispondo, né, para trabalhar, como o meu irmão falou. Né? São poucos que colocam o ombro debaixo da casa. Antes tu comentou um pouco sobre uma questão de um trabalho virtual, né? De que vocês fazem, não sei se é uma lista de transmissão ou se é individual, mas que vocês mandam mensagens do blog ou outros tipos de mensagem para cada pessoa. E desses contatos, né? Como que vocês entraram em contato com essas pessoas e o que tu vê de desenvolvimento naquelas que recebem as mensagens, se elas aceitam, se elas não aceitam? Amém. Então, assim, com relação ao WhatsApp, né, que eu uso muito o WhatsApp, eu não uso o Facebook, outras redes sociais, é mais minha esposa que usa. Mas eu uso restritamente o WhatsApp. Então, são todas aquelas pessoas que eu contato no meu dia a dia, no meu trabalho, fora do meu trabalho, né? E assim, a receptividade das pessoas com relação às mensagens que são enviadas, eu percebo, assim, que quando eu deixo de enviar essas mensagens diárias para elas, e quando elas me encontram pela rua ou até mesmo no trabalho, elas me cobram. Você não mandou a mensagem para mim hoje? Então eu vejo que a pessoa tem um certo interesse. Sim, tá gostando. E agora, é isso aí. Depois que passou então aí o último encontro aí dos presbíteros aí, o Senhor me tocou em eu fazer um grupo, né, para eu enviar mensagem pelo WhatsApp para todas elas, né? E até da programação hoje aqui eu enviei para todas elas e tive um retorno muito, muito positivo. E temos eu gostei, comentário assim, aqui falando assim, ó, boa noite a todos. Rondinelli, acho que é assim o nome, de Nova Friburgo, amigo do Cristiano, é amigo de trabalho, Rondinelli, então tá aí conectado assistindo a programação de hoje. Funcionou. E o aplicativo? Um abraço para ele lá. Pessoal tá funcionando. Tá comentando, é isso aí. Olha a importância de compartilhar as lives em lista de transmissão, né? Isso é uma coisa que o WhatsApp, rede social, é fundamental, né? Para o pessoal poder assistir uma live e ficar sabendo que está sendo transmitido. E é simples, né? Todo mundo usa o WhatsApp, né? Difícil alguém que não tem. Verdade. O Júnior falou que a cidade tem 100 mil habitantes. Mas Jacobina? Isso. É maior que Cachoeira, então. É nessa faixa aí, viu? Tá bom. Mas a gente tem que fazer um registro aqui de que Jacobina já gerou uma missionária, né? Tá aqui em Cachoeira do Sul. A Esther, né? Ela já deixou o comentário aqui. A Esther trabalha aqui com o Novas do Reino hoje também, né? O senhor fez um membro de Cachoeira aqui. A irmã Adriana também é daqui, viu? Como? A irmã Adriana, a esposa do Marcelo aí, é daqui também. Esposa do Marcelo. Quando eu comecei, ela estava na igreja. A esposa do Exato, Cristiano. A minha esposa, ela é de Jacobina. É? Um tempo lá com... Então já é duas missionárias, então. Me ensinou a louvar o Senhor aqui. Poxa, essa igreja está frutífera. E assim, hoje a família dela está toda na cidade de Irecê, próximo aí do irmão Elias aí. Até se o irmão pudesse deslocar uma hora dessas até lá, é uma nova igreja em uma nova cidade que não tem ainda, que está prestes a se romper lá, né? Que legal. Pronto, irmão. Vamos marcar pra gente poder ir lá. Dá uns 200 quilômetros daqui lá. E Cristiano, aí na cidade de Nova Friburgo, qual o tamanho da cidade? Quantos habitantes tem? A cidade tem aproximadamente 200 mil habitantes. Então é uma cidadezinha razoável. E como vocês veem a importância do aplicativo? Vocês conseguem ver que ele pode gerar filhos e também cuidar dos filhos? O aplicativo Pão de Judá pode começar pelo Cristiano? Amém. Eu acredito assim que pode sim, né? E a gente pode ver aí pelo WhatsApp aí que a gente enviou aí o link aí que deu um certo retorno.
Então a gente começou a obra aqui na cidade aqui divulgando o aplicativo, né, do Pão de Judá, através de panfletos e cartões de visita. E até a gente tem aí distribuído muito panfleto, né? A gente tem agora mais 1000 panfletos para distribuir. E o aplicativo é muito importante porque é a mesa do Senhor, é a nossa alimentação na palma da nossa mão a hora que a gente quer, né? E é muito bom, né? As pessoas gostam da aba das orações, né? Elas gostam muito ali das programações aí ao vivo, que é transmitido ali pela rádio, pela TV Menorá, então, né, ainda tem mais a editora, tem muita coisa ali, eles gostam muito. É interessante aí esse dia com o aplicativo Pão de Judá, né? Espalhar o aplicativo boca a boca funciona assim, mas a gente já teve várias experiências aqui no Novas, até de Canoas, né? Que eles iam colando em cada parada propaganda do aplicativo. Uma propaganda do app e o pessoal vai olhando e quando tu vai mostrar, eles já têm meio conhecido isso, né? É verdade. Interessante, nos eventos que a cidade faz, levar o aplicativo, isso é legal. Levar Temos mais uma pergunta aqui no Facebook, vai lá, no YouTube. A Patrícia Severo está perguntando que os irmãos aí no início do programa falaram que quando foram chamados não queriam, né? Nem esperavam. Mas e hoje, o que mantém os irmãos perseverando? E o que aconteceu para passar a gostar do encargo? Cristiano, pode começar. Amém. Então, eu não nasci nessa igreja, né? Eu nasci em denominação e quando eu cheguei na vida da igreja, eu cheguei, assim, curioso pelos banners, né, da igreja. Eu perturbei, eu acredito assim, eu perturbei o líder na época lá, né? Perguntei sobre tudo e eu acho que foi aquilo que me cativou na igreja do Senhor Jesus. Mas eu, na verdade, eu tocava violão e eu não queria fazer nada na igreja, né? E no segundo dia de programação que eu presenciei na igreja, o próprio presbítero chegou para mim e disse: eu sei que você sabe tocar violão. Toma aqui 2 louvores para você ensaiar e tocar no próximo culto. Olha eu aí. ensaiei 11. E aí depois daí não parou mais, né? Continuou e aí então surgiu algumas situações, Deus criou alguns arranjos que nos trouxe para o Rio de Janeiro, né? E aqui foi que não tinha igreja, né? A gente teve que começar os trabalhos e aí esse encargo vem de Deus e não tem jeito, não tem para onde correr, né? Então a gente conversando com a nossa liderança, a liderança disse: não tem igreja aí, a igreja é vocês. E aqui estou, né? E como que o irmão fez para perseverar, para se manter firme mesmo nessa situação? É estar ligado na mesa, né? É acompanhar através do aplicativo, né? Principalmente através do aplicativo Pão de Judá. Eu tinha muito material da editora Vento Sul, eu lia, eu não gostava de ler, passei a gostar de ler os materiais, então li praticamente todos os materiais da igreja. E isso foi me fortalecendo, foi me enraizando cada vez mais no Senhor, né? Então a gente está aqui na cidade não para agradar ao ministro ou para agradar qualquer um, né? A gente está aqui para agradar a Deus. Então a gente se dispôs a fazer aquilo que Deus quer. E se Deus me chamou, me colocou aqui, agora não tem para onde correr, como diz, né? Cristiano, a gente vê que... Foi o que me manteve firme, foi os materiais. Exato, é só a mesa, né, que faz essa transformação. Não tem fórmula mágica, vai dar um despertar aí, trocou tudo que eu pensava. Não, é se alimentando, Bíblia, mesa, escutando ministração, cura interior, o Senhor transforma. Tem uma colocação aqui para os dois também, sobre os micros regionais dos últimos 3 meses. O que tem gerado dentro de você, assim, alguma experiência, assim, que vocês possam compartilhar com a gente? O Júnior agora tem que falar um Júnior. pouquinho. Amém. Rapaz, esses micro regionais aí é só para quebrar a gente, viu? A gente mostrar para a gente que Deus, né, ele ainda está cuidando da gente, né? Está tendo misericórdia de cada um de nós. E a gente vê os testemunhos através da oração, que chegou o tempo da gente realmente se entregar. Só resta isso. Então, eu acho que para mim, né, o conhecimento já chegou, né? Já basta. Eu conheço muito. Quando eu comecei na igreja,
eu perturbava o irmão, que era daqui, eu perturbava ele direto. A gente ia lá, não tinha terreno menor, não tinha aplicativo, não tinha nada, tinha só aquelas apostinhas. Eu lembro aí que tinha uma pombinha na frente. E aí, aqueles livros ali, eu comia, eu ruminava e eu perguntava uma dúvida que eu dava. E chegou um tempo que eu digo, rapaz, já tô perturbando o irmão, viu? Já tô enchendo o saco do irmão. E aí eu vi assim que é porque eu tinha muita sede. E através desse compartilhado, busca que eu tive, né? Eu tive muito conhecimento. Sim. E com conhecimento eu tenho bastante, né? Da mesa, da igreja, de tudo. Mas agora, nesse ano que nós estamos, eu vejo assim que nós temos que ir para a prática, temos que ir para a realidade. Porque Deus não quer mais que a gente venhamos ter só conhecimento, né? Então, esses últimos encontros aí falam sobre isso. O negar, né? A gente vê cada testemunho maravilhoso. Aqui mesmo teve um testemunho, uma cura divina que o Senhor fez. A gente vê assim que nós temos que entregar ao Senhor. Somente agora se entregar. Acabou a era da gente estar escolhendo mais para onde ir. Não tem mais. Temos que se entregar ao Senhor e deixar Ele fazer a obra. Certo, Júnior. A gente está aqui, o tempo tá encurtando. Vamos lá, Cristiano. 2 minutos aí para falar aí sobre os micros. Rapidinho, assim, os micros encontros, os últimos que eu presenciei, né? Porque eu estive lá. Eu estive agora nesse seminário, né? As 10 virgens aí, mais o presbitério. E anteriormente eu estive também no microencontro regional aqui da nossa região de São Paulo. Então, assim, quando eu vou para esses encontros aí, eu me sinto uma criança, né? A experiência que eu tenho é que eu estou voltando para casa, digo assim, né? Porque assim, é tremendo o trabalhar do Senhor, assim, quando a gente vai para esses micros presenciais, porque essa semana eu estava até compartilhando com a minha esposa e ela disse assim, nesses micros encontros regionais que a gente vai, a gente tem uma experiência de ver todas as manifestações no lugar que a gente não consegue ver através das telinhas, né? Ficar acompanhando só pela telinha. Então, a experiência que a gente tem no presencial é tremenda, né? E isso nos renova. Realmente, assim, quando a gente vai e volta deles, a gente volta renovado. Com certeza. Presencial é outra coisa. Isso aí, 22h49, a gente já vai partindo para as considerações finais de cada presbítero. Eu vou começar pelo Júnior, então. Elias, Júnior. 30 segundos, Júnior. Amém, Deus abençoe a todos aí. E continue nesse barco aí, irmão. Já foi escolhido para ser um líder, né? De qualquer departamento. Só você tem que se entregar ao Senhor somente e Ele faz o resto. Amém. Certíssimo. Cristiano? Bom, a gente tem que estar sempre cingido da verdade, né? E nos vestindo aí das armaduras aí de Deus aí, para a gente poder obter a vitória aí nos trabalhos que a gente empenha para o Senhor. Eu desejo a todos boa noite, né? Que Deus abençoe a todos, nossos ouvintes aí também. Sejam abraçados e fiquem ligados na mesa, em nome de Jesus. Isso aí, Júnior. Cristiano, muito obrigado pela participação dos dois. Foi muito bom ter escutado as experiências, todos os relatos aí. Muito obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado aí pela participação de vocês.